Olá pessoal, bem-vindos a essa nossa videoaula, que é uma continuação da videoaula 1 sobre relacionamento interpessoal. Lembre-se sempre de pegar papel e caneta e anotar o que for ensinado aqui. Caso tenham dúvidas sobre o conteúdo ensinado, é só entrar na nossa sala virtual e em nosso fórum Tira Dúvidas e postar as suas perguntas. Nessa videoaula, você irá saber mais como usar essa competência para o sucesso na convivência humana. E assim, você será capaz de conhecer o conceito de competência interpessoal, relacionar-se melhor com os outros, conhecer as atitudes e comportamento das competências interpessoais. Mas vamos rapidinho relembrar o que vimos na aula anterior sobre relacionamento interpessoal. Falamos sobre a relação interpessoal, que é a nossa habilidade em lidar adequadamente com os outros, se preocupando com a necessidade de cada um ou de cada situação. Nós falamos também sobre a autoestima, que existem dois tipos de autoestima, que é aquela autoestima que a gente já ganha desde quando a gente nasce, quando os pais da gente falam sobre nossas qualidades, quando enaltece, e aquela autoestima que a gente vai ganhando com o passar do tempo, que a gente passa a se afirmar, que a gente passa a gostar de nós mesmos. Também aprendemos sobre o conhecimento próprio, a importância de conhecer-se a si mesmo para poder lidar com as outras pessoas. Falamos sobre o feedback, que existem dois tipos de feedback, que é aquele feedback individual, que é quando a pessoa que vai nos dar o feedback, ela conversa com a gente individualmente, e falamos sobre o feedback em grupo, que é quando ele é dado em grupo. E também nós falamos sobre características importantes para ter um bom relacionamento interpessoal, principalmente sobre a habilidade de resolver os problemas interpessoais entre as pessoas do grupo. Demos também algumas dicas para um bom relacionamento interpessoais, tais como não descontar os nossos problemas, as nossas dificuldades nas pessoas ou nos colegas no ambiente de trabalho. Também falamos sobre o trabalho em equipe, a importância de trabalhar em equipe. Falamos sobre a ética acima de tudo. Falamos sobre conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas e não se isolar completamente. E falamos também sobre nos colocar no lugar das outras pessoas, para podermos entender essas pessoas e ficar aberto e acessível durante os 3 primeiros minutos de conversa. Quando nós conhecemos alguém ou quando a gente vai conversar, é importante que nos 3 primeiros minutos a gente saiba ouvir, saiba entender e que a gente entenda as pessoas. Ou seja ouvinte antes de tudo. Na videoaula de hoje, eu quero começar falando sobre uma das ferramentas mais importantes da competência interpessoal, que é a comunicação por meio da linguagem. Sem dúvida, a linguagem é a principal forma de comunicação e transmissão do conhecimento. Ideias, crenças e até emoções são passadas nessa comunicação. Sua expressão no processo de relacionamento social é determinante para o sucesso desse relacionamento. O convívio coletivo garante a saúde do grupo e enriquece, sobremaneira, o indivíduo que se dispõe a dedicar-se na arte da conversa. Seja ela técnica, acadêmica ou social, não importa, é a conversa que cria o elo que ativa a liga da sociedade. Quando se fala em comunicação interpessoal, pode-se pensar em pontes. Criar pontes entre as pessoas parece uma maneira simples de compreender a questão. Quanto mais se cria pontes, mais opções se tem por onde transitar. Lembrando sempre que cada um passeia pelas pontes sem aprisionar ninguém em seu território e nem abandonar a outra pessoa em detrimento. Este ir e vir entre as pessoas é, em verdade, a base do movimento social autêntico. Quando as pessoas convivem dentro desse trânsito, parece haver naturalmente harmonia e o entendimento. A conversa é o meio do qual se dispõe a fazer entender. Possui regras que asseguram um bom desempenho, de modo a facilitar as relações interpessoais. Ainda é preciso considerar o poder que as palavras exercem sobre a sociedade. Quando se ouve um elogio, há um bem-estar que nos invade e acaba por influenciar as nossas ações para melhor.
Da mesma maneira, quando ouvimos uma ofensa, reagimos de acordo com ela e passamos a nos comportar também de acordo com essa ofensa que ouvimos. Esse simples exemplo evidencia a importância que as palavras têm no convívio social. É pertinente que se reflita sobre essa questão. Não se pode negar que a palavra exerce poder sobre as relações pessoais. Bom lembrar que, além da palavra em si, a forma como ela é pronunciada, a tonalidade que se usa para proferi-la, traz reações também próprias, que se manifestam no comportamento. Portanto, a gentileza, a docilidade, a aspereza, a impaciência, enfim, a forma como se fala algo para uma pessoa traz sempre resultados compatíveis com a sua natureza. Atualmente, cada vez mais, a administração dentro das organizações tem seu trabalho voltado para o capital humano, isto é, investir no comportamento do indivíduo, no trabalho, tanto individual quanto no coletivo. Cada profissional que procura desenvolver sua competência interpessoal contribui para o sucesso da empresa no qual trabalha. Para isso, é importante fazer os seguintes questionamentos. Primeiro, como trabalhar bem com os outros? Como se dar bem com os colegas de trabalho, mesmo aquelas pessoas difíceis de lidar? Segundo, como entender os outros e como fazer-se entender? Existem pessoas diferentes com ideias e opiniões diferentes, e saber entender essas pessoas faz a diferença. Além disso, também saber fazer os outros até entenderem o que você está querendo passar para elas. Terceiro, por que os outros não conseguem ver o que eu vejo, ou como eu vejo? Por que não percebem a clareza de minhas intenções ou ações? Saber ser claro e objetivo em certas convivências é extremamente importante. E por que os outros interpretam erroneamente meus atos e palavras e complicam tudo? Será se nossos atos e palavras demonstram a mesma coisa? Quinto, por que não podemos ser objetivos no trabalho e deixar os problemas pessoais de fora? O ambiente de trabalho acaba sendo o reflexo de nossa vida fora do trabalho. Então, tanto nossas preocupações pessoais quanto a dos outros afetam e são levadas para o nosso trabalho. A coisa mais difícil na convivência com outras pessoas é lidar com quem não gosta ou não esteja aberta ou seja receptiva a nós. Sabe aquele colega de serviço que não vai muito com a nossa cara? Pois é. Como então desenvolver uma boa relação de trabalho com esse colega? As pessoas possuem necessidades interpessoais presentes em todos os grupos humanos. Tais necessidades, que chamamos de autoconceito, manifestam-se em comportamentos e sentimentos para com outras pessoas. E são elas: inclusão, controle e afeto. Vamos falar sobre a inclusão. Ela significa a necessidade de ser considerado pelos outros, de ser importante, de ser identificado, diferenciado dos demais. É o desejo de pertencimento a um grupo. A inclusão, ela pode manifestar-se de três formas: a subsocial, supersocial ou a subsocial. Subsocial, tendência à introversão e ao retraimento, manifestando certa autossuficiência, com receio de ser ignorado e de não ser compreendido, e de também não ser valorizado. O comportamento é determinado pelo modo de como a pessoa sente sobre si mesma, do seu significado como pessoa. Se a autoestima é baixa, a pessoa se julga sem importância. Já o supersocial, ou seja, que vem de super, de demais, aquela pessoa que é social até demais, com tendências à extroversão, que gosta de chamar a atenção para si, que sempre procura companhia por não suportar ficar sozinho. Seu sentimento é semelhante ao do subsocial, porém o comportamento manifesto é de agir como ultrasocial. Para ambas, o receio é de a pessoa ser ignorada, então ela tenta ficar de fora. Social. O social é a inclusão, que é bem resolvida, sentindo-se bem com ou sem os outros. É capaz, na verdade, de ser um participante de destaque, ou passar desapercebido sem se sentir inquieto.
tem consciência do seu valor e da sua importância. Essa é a diferença entre esses tipos de categoria. B. O controle. Refere-se ao interesse pelos procedimentos que levam às decisões, distribuição de poder e controle das atividades. A necessidade de controle pode variar desde o desejo de possuir autoridade sobre os outros até a necessidade de ser controlado pelos outros e de não assumir responsabilidades. Tais comportamentos são manifestos também em 3 formas: abdicatra, autocrata e democrata. Abdicatra. Ela abdica do poder, de forma que a pessoa aceita uma posição subordinada para que não assuma nenhuma responsabilidade ou para que não tenha que tomar nenhuma decisão. Já o autocrata, ele é extremamente dominador. Ele age numa espécie de competição e de busca constante pelo poder. Ele tem receio de ser influenciado por outras pessoas e por isso que ele tem a necessidade de provar a sua capacidade, assumindo muita carga de responsabilidade. Normalmente ele gosta de muita responsabilidade para si. O receio dessas 2 formas de manifestação é de ser incompetente, de estar por cima ou de estar por baixo. Já o democrata, ele sente-se confortável tanto recebendo ordens quanto dando ordens. Sendo adequado a cada situação, ele tem consciência de sua competência, de autoconfiança e sabe de sua capacidade de resolver problemas e de tomar decisões. O afeto. Refere-se à expressão e busca de integração emocional. A demonstração de manifestações e de hostilidade, apoio, afeto em relação aos pares, formando vínculos afetivos. Elas manifestam-se também de 3 formas: uma subpessoal, superpessoal e pessoal. Subpessoal. Ela evita elos próximos com outras pessoas. É de forma superficial e distante. Ela desconfia dos sentimentos das outras pessoas a seu respeito. Então, normalmente, é mais uma forma retraída. Já a superpessoal, ela procura estar mais próximo das pessoas e deseja que ela se aproxime muito de si. Ela tenta conquistar a aprovação, quer ser extremamente agradável, sendo muitas vezes possessiva em seu círculo de relacionamento. O receio para ambas, tanto subpessoal quanto pessoal, é de ser rejeitado pelo próximo ou de ficar distante. Já o pessoal, ele se sente bem tanto em uma relação próxima quanto em uma relação de distanciamento emocional. Tem consciência de que pode não receber afeto de uma determinada pessoa e sabe da capacidade que possui de dar e receber afeto e de integrar-se ou não a um determinado grupo. Formação de impressão. A formação de impressão, ela vem da percepção do outro e a busca do encaixe dentro de alguma referência já existente, normalmente já vivida. Existem fatores que interferem no processo perceptivo de forma geral, determinando a qualidade de nossa percepção social, favorecendo ou dificultando nossas relações interpessoais. E são eles: a seletividade perceptiva, que é a tendência a perceber características negativas nas pessoas de quem não gostamos, perceber aspectos positivos naquela de quem gostamos. Diz respeito também à facilidade com que aprendemos o que nos interessa e deixamos para trás aquilo que não nos interessa. B. Experiência prévia e consequente disposição para responder. As experiências passadas, elas facilitam a percepção de estímulos com as quais tenhamos entrado em contato. Esta característica de percepção facilita o processo de influência interpessoal, uma vez que determinadas disposições a responder podem ser aproveitadas para maior eficácia da comunicação. C. Condicionamento. Os comportamentos, ou seja, respostas aprendidas de esforços, serão mais facilmente percebidos ou emitidos em situações diversas. Ou seja, a experiência passada ela influi no processo perceptivo. É muito comum que o mesmo fato possa ser percebido de maneira semelhante por 2 pessoas em virtude de condicionamento. Distorção perceptiva.
A percepção em relação ao outro está sujeita a uma série de distorções e ilusões, que ocorrem por meio de dispositivos chamados conjuntos perceptivos. São eles estereotipagem, efeito halo e expectativa. Estereotipagem é um processo de usar uma impressão padronizada de um grupo de pessoas para influenciar a percepção de indivíduo. É de se supor que todas as pessoas tenham características comuns em função de sua filiação a um grupo ou categoria, como raça, profissão ou classe. Sintetizando, estereotipagem é estabelecer um rótulo para todos aqueles que, porventura, sejam de uma raça negra, ou estabelecer que todo indivíduo que não tem recursos financeiros ou que provém de uma favela será bandido. Efeito halo consiste em deixar que as características de um indivíduo ou grupo predominem e encubra outras características desse mesmo cidadão ou grupo. As características salientes podem ser positivas ou negativas, levando uma impressão geral de positiva ou negativa, influenciando a percepção global da pessoa. Exemplo, a esponja de aço Bombril utiliza os grandes benefícios positivos da marca conquistada durante anos e tenta jogar essas mesmas características beneficiando a um outro tipo de produto da mesma marca, mesmo que seja da mesma empresa, podendo ter ou não o mesmo nível de qualidade. Então ela basicamente utiliza essa característica de um outro produto para tentar alavancar um outro produto. Expectativas. Criadas em torno do que vai ver ou ouvir, onde muitas vezes vê-se o que gostaria de ver e não o que realmente está acontecendo de fato. São elas: a profecia autorrealizadora, que é se alguém espera que outra pessoa se comporte de uma determinada forma, essa outra pessoa irá cumprir ou atender essa expectativa. Assim, o comportamento de alguém pode influenciar o comportamento de uma outra pessoa. Percepção seletiva é outra forma de distorção de uma situação em função de uma expectativa criada. Pode ocorrer por meio da atenção seletiva, ou seja, prestar-se atenção em mensagens, e algumas mensagens e ignorar outras, e por retenção seletiva, ou seja, lembra-se sempre de algumas mensagens e esquece de outras, de acordo com a conveniência. Projeção. Tendência a colocar a culpa pelos problemas ou dificuldades nos outros. Defesa perceptiva. Após desenvolver a percepção de uma pessoa, tende a aderir àquela percepção, moldando o que se vê e o que se ouve, ajustadas às próprias crenças. Tende a negar, distorcer e até poder reconhecer a inconsistência, mas não muda a sua posição. E as diferenças individuais? Há diversos fatores internos e externos e tendências perceptivas que influenciam o que cada pessoa vê e ouve do mundo que o cerca, de forma que cada um organiza sua percepção da realidade de modo diferente. No contexto do trabalho, as diferenças de percepção podem provocar diferentes reações para as práticas de gestão, como os estilos de liderança, as relações interpessoais, a tolerância ou a aceitação de cargos, né? Ou outras coisas também. No aspecto do comportamento organizacional, o conceito de diferença individual conduz ao entendimento de que as características pessoais influenciam o desempenho das pessoas no cargo e no ambiente onde está sendo inserido. Para melhor entendimento das diferenças entre as pessoas, é importante conhecer a si mesmo, o autoconhecimento, do qual nós já falamos em outra aula. Lembra que na videoaula a gente falou muito sobre essa questão de autoconhecimento, de conhecer a si próprio? É importante fazer isso para que possamos conhecer a nós e fazer perguntas sobre o nosso próprio comportamento. Isso é possível a partir do conhecimento dos atos manifestados por alguns tipos de comportamentos. O primeiro deles, os conhecimentos por nós e reconhecidos por qualquer pessoa que nos observa. Esse comportamento varia grandemente, pois depende de nosso referencial pessoal. Considerá-lo correto ou não em um ambiente específico e com diferentes grupos de pessoas
Trata-se, por exemplo, da maneira de falar, das atitudes em geral, algumas habilidades ou etc. Segundo, outras características de comportamento são facilmente percebidas pelos outros, mas das quais geralmente não estamos cientes. Ao iniciarmos a participação no grupo, comunicamos a todos os tipos de informações dos quais não estamos cientes, mas que são observados pelas pessoas. No rol dessas informações, encontram-se nossa maneira de agir e o estilo de nos relacionarmos. Terceiro, detemos também informações sobre nós mesmos, que não comunicamos aos outros. Mantemos-nos ocultas. Tal atitude talvez seja adotada por medo, pois se descobrirem os sentimentos, as percepções e opiniões a nosso respeito do grupo ou de qualquer um de seus integrantes, este mesmo grupo poderá rejeitar, atacar ou atingir de alguma forma. Em consequência disso, tais informações não são reveladas. Muitas vezes, uma das possíveis razões pelas quais se guarda segredo é por não encontrar apoio no grupo ao qual pertence. Supõe-se que ao expor os sentimentos, pensamentos e reações, os integrantes do grupo poderão julgar-nos negativamente. Entretanto, não se tem condições de saber como os membros reagirão realmente, a menos que testemos tal suposição e revelemos algo sobre nós. Ou seja, se não assumimos alguns riscos, jamais saberemos sobre a realidade e irrealidade de nossas suposições. Finalmente surgem os fatores de personalidade, do qual estamos conscientes. As pessoas se relacionam conosco, que elas também desconhecem. O melhor conhecimento de si próprio pode ser seguido se identificamos e resolvemos os conflitos que temos dentro de nós e que impedem a nossa maneira de agir. Observamos como o nosso comportamento influi sobre os outros, como alegria, tristeza e raiva. Reconhecemos as defesas que utilizamos para repelir ameaças imaginárias ou reais, evitamos a tendência à frustração, a flexibilidade de comportamento. Somente a partir do autoconhecimento é que se pode tentar compreender o outro em seus atos e decisões. Se eu possuo barreiras e defesas, conflitos internos que limitam o meu relacionamento, logo o outro também irá possuir. Passamos a conhecer melhor as pessoas quando observamos o comportamento delas, oportunizamos a exposição dos pensamentos, sentimentos e ações, eliminamos as ideias preconcebidas e ações estereotipadas, devemos interpretar as pessoas pelo que elas são e não pelo que nós desejaríamos que essas pessoas fossem, ou seja, interpretá-las do jeito que elas realmente são. Um outro tópico que quero abordar é sobre o comportamento organizacional. Mas o que é esse comportamento organizacional? Com tantas mudanças acontecendo atualmente, há uma necessidade das organizações e profissionais se preocuparem com o comportamento organizacional. As organizações contemporâneas têm percebido a importância do comportamento organizacional como fator competitivo nos últimos tempos. Atualmente, devido aos avanços em tecnologia e informação, as pessoas têm tido maiores oportunidades de se desenvolver e de se tornar diferenciais no mercado de trabalho em termos de conhecimento técnico. É um dos exemplos. Porém, o conhecimento técnico não é o único responsável por gerar diferencial no mercado de trabalho. É possível o trabalhador, de forma geral, ter muito conhecimento sobre o que faz, ter habilidade para realizar, mas não ter atitude para fazer, o que depende da decisão do mesmo. As empresas, por sua vez, elas têm uma importante tarefa neste contexto. Cada empresa tem seu grupo de crenças, valores e princípios que formam sua cultura organizacional. Esta cultura é demonstrada a partir do comportamento das pessoas dentro da organização. A tarefa das empresas, diante desta realidade, geralmente do setor de recursos humanos, o RH,
ou gestão de pessoas é de alinhar o mais próximo possível o comportamento do colaborador dentro da empresa e até fora dela, entre a atuação pelo trabalho ao comportamento esperado pela organização de acordo com sua cultura organizacional. Comportamento organizacional é o estudo do comportamento dos indivíduos e grupos em situação de trabalho e seus impactos no ambiente empresarial. Os estudos desse comportamento está relacionado a fatores de grande influência nos resultados alcançados pelas empresas, como liderança, estruturas, processo de grupo, percepção, aprendizagem, atitude, adaptação às mudanças, conflito, dimensionamento do trabalho, entre outros que afetam os indivíduos e as equipes organizacionais. Os relatórios gerados pelo estudo do comportamento organizacional geram para os gestores poderosas ferramentas que auxiliam na melhor administração diante da complexidade existente, devido à diversidade, globalização contínuas, mudanças, aumento dos padrões de qualidade, ou seja, da consequência dos avanços de modo geral. Neste processo, é necessário que a empresa consiga o máximo possível compartilhar com os colaboradores de todos os níveis estratégicos sua cultura com clareza, de modo que os colaboradores possam entender e participar praticando a mesma com a responsabilidade e a convicção ensinada. As tarefas decompostas em operações simples tornam-se totalmente previsíveis, não exigindo nenhuma atividade complexa da parte do empregado que a executa. Esses devem se manter metódicos, prudentes e disciplinados segundo os tipos de ação prescritas. Em consequência, é dispensado toda e qualquer participação dos indivíduos, mesmo aquela considerada mais elementar concernente ao seu trabalho. No sentido em que todo indivíduo se compromete ou pode se comprometer na empresa, se lhes são dados os meios para isso, pode-se perguntar igualmente se o comprometimento é influenciado por aspectos culturais, como o modo de organização do trabalho pode influenciar o compromisso das pessoas. Será que as relações interpessoais podem contribuir favoravelmente nesse processo? Sabe-se que as pessoas possuem sua cultura traduzida em termos de costumes, tradições, conhecimentos e práticas de frequentação social. Se o comprometimento representa um modo de identificação, isto é, um sentimento de pertencer, correspondendo à definição de si mesmo, não se pode pensar ao contrário de muitos praticistas, que exigem um modelo determinado para comprometer pessoas na organização. Desta forma, pensa-se que quanto mais o indivíduo se identificar aos valores organizacionais, ou seja, aos valores da empresa, mais ele será comprometido. Nas empresas, os profissionais são constantemente avaliados, seja pelos chefes, seja pelos demais membros da equipe. A avaliação é de 360 graus, ou seja, está sendo observada desde a entrega e relevância do seu trabalho até a forma como você se comporta no dia a dia da empresa. Quando o assunto é comportamento, a lista de posturas desagradáveis são várias. Aqui, no entanto, listamos 10 atitudes que o profissional deve evitar ao máximo no ambiente de trabalho. Primeira delas, a concorrência de mercado desleal. O primeiro comportamento altamente desagradável no mundo corporativo é a tentativa de autopromoção por meio de mecanismos injustos. Exemplo dessa postura é se aproveitar de uma amizade interna com um gestor ou com um chefe para que suas ideias tenham prioridade em relação ao projeto. Utilizar sua equipe como ferramenta de autopromoção também é visto como uma atitude antiprofissional e facilmente identificável. 2. Recusem aceitar desafios. As empresas são dinâmicas. O mercado exige pessoas competentes, interessadas e voltadas para os resultados. Nesse sentido, desafios serão constantemente propostos. E não aceitá-los é confirmar que você não tem interesse no sucesso da empresa.
Ou seja, tipo, eu não fui contratado e não ganho para isso. Nem sempre essa resposta é válida. Fazer parte de um projeto novo, mesmo que tenha de trabalhar mais, sem que haja inicialmente um retorno financeiro, pode trazer muitas outras recompensas, sobretudo no que diz respeito ao aprendizado e à experiência. Terceiro, denegrir colegas de trabalho. Ponto inquestionável quanto ao assunto é comportamento desagradável. Falar mal de colegas do trabalho tem implicações tão profundas que pode até motivar acusações de assédio moral. Denegrir a imagem de outros colaboradores mostram imaturidade e comportamento antiprofissional. 4. O individualismo. Existem dois tipos de individualistas. Aqueles que são assim, pois têm problemas em dividir tarefas, ou seja, não desenvolvem tal competência, e aqueles que adotam esse tipo de postura para se mostrar anunciado em todas as oportunidades que ele é e faz tudo, que só ele tem a capacidade de conseguir fazer todas as coisas. No primeiro caso, a solução é simples. Desenvolva a habilidade de trabalhar em equipe. No segundo caso, é preciso que o profissional entenda que a empresa está voltada para resultados e não para os empregados. Ou seja, é preciso que haja velocidade e o individualismo sempre pode travar os processos. Então, por mais que você seja capaz de fazer tudo, sua individualidade em excesso vai sempre ser um ponto negativo. 5. Falta de humildade. O problema da falta de humildade dentro de uma equipe é que esse tipo de atitude geralmente cria conflitos e causa desmotivação. 6. Ser intolerante e inflexível. Esse comportamento mostra que você não sabe receber críticas. Profissionais intolerantes sabem que estão errados, mas mesmo assim não estão dispostos a mudar. Lembre-se de que esse não é o tipo de profissional que as empresas querem. 7. Não assumir suas falhas. Quando um problema ocorre, e num projeto, por exemplo, quando esse projeto não sai conforme o esperado, todos sabem exatamente onde foi o problema. Tendo isso em mente, não assumir suas falhas, pensando em não abalar sua imagem, não vai te ajudar em nada. A atitude profissional nesse caso é assumir as falhas e seguir as formas e sugerir, na verdade, formas de reverter os danos. Assim, o colaborador mostra que está aberto a novas opiniões e novas experiências. 8. Expor assuntos confidenciais da empresa. Mal intencionado ou simplesmente por falar demais, expor assuntos confidenciais sempre podem colocar o profissional em uma péssima situação dentro da empresa. Se a estratégia for adotar esse tipo de comportamento para conseguir um espaço ou uma oportunidade no concorrente, saiba que a própria empresa interessada em suas informações não vai avaliá-lo como um bom profissional. 9. Não valorizar contribuições de colegas. Muitos profissionais simplesmente desconsideram a opinião e a ideia dos demais colegas. Isso, novamente, gera desmotivação, justamente o que as empresas não querem. Mesmo que uma sugestão exposta não seja do seu agrado, há formas e formas de expressar sua opinião. Portanto, tenha sempre cuidado ao falar e, antes de rejeitar algo, mostre que teve a preocupação de analisar a ideia. 10 e última é não ter pontualidade na entrega de compromissos. As empresas, elas contam com seus profissionais e com a entrega de seus trabalhos. Atrasar-se para uma reunião ou deixar de entregar trabalhos, cuja entrega você já havia confirmado, mostra claro o descaso com suas obrigações e também pode dar sinais de incompetência. Agora, como lidar com colegas insuportáveis no trabalho? Aqueles colegas que a gente não consegue ficar muito próximo deles. Você sabe o que fazer quando aquele colega da empresa te coloca em situações chatas na frente de todos? Seguem algumas dicas de como lidar com as pessoas desagradáveis no ambiente de trabalho. Quando o colega não se relaciona com a equipe, mantenha a cordialidade. Tenha um relacionamento interpessoal com todos os funcionários, evite conflitos e climas desagradáveis.
Mesmo que alguém seja difícil de lidar, sempre há alguma forma que ele, o colega chato, possa colaborar. Se você tiver a paciência necessária para conseguir extrair tal informação ou orientação. Além disso, caso o seu colega peça sua opinião, ajuda ou atenção seja solicitado, isso ajuda a interação entre a equipe. Quando o colega faz a fofoca. Esse é um colega que deve ser evitado a todo e qualquer custo, pois ele pode prejudicar a convivência no ambiente de trabalho. Uma dica de evitar que as fofocas ocorram é dizer o que você pensa diretamente para a pessoa interessada. Assim, aquele efeito telefone sem fio, que distorce as palavras, não irá acontecer. Quando as discussões com o colega vão para o lado pessoal. Claro que em uma empresa, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas tal postura ultrapassa a ética do trabalho. Nessas situações, a conduta recomendada é impor limites e se fazer respeitar pela pessoa. O respeito é um dos itens que não pode faltar no mundo corporativo. Quando o seu colega atrapalha o seu rendimento. Se você for trabalhar diretamente com essa pessoa, abstraia os comentários que podem te prejudicar, mas fique atento ao que for útil para que seu trabalho influa. Nada disso funcionou? Hora de falar com o chefe. Se o seu colega ultrapassa os limites no trabalho ou te impede de progredir por não ouvir as suas opiniões, o ideal é ter uma conversa direta. Se mesmo assim a situação não melhorar ou você não tiver uma abertura para dialogar com seu colega, é hora de conversar com o seu chefe. O mais correto é procurar o gestor e ter uma conversa franca, exemplificando situações em que a postura do seu colega afetou negativamente as suas atividades. Então, pessoal, chegamos ao final de nossa videoaula sobre relacionamento interpessoal. Espero que tenham aprendido bastante e possam utilizar o conhecimento adquirido aqui em sua vida. Quero lembrar que o material desta aula em específico ele estará disponível na nossa sala virtual com o seguinte título: Aula Relacionamento Interpessoal. Um grande abraço a todos vocês e até mais!